A Rádio Excelsior da Bahia deseja a você e a sua família um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Excelsior! Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Você acompanha pela Excelsior FM Família à Luz da Fé. Oi, gente! Bom dia! Pois é, você deve estar estranhando. Cadê a Valéria? Hoje a Valéria... Eu dei uma folga pra Valéria. Olha quem sou eu para dar folga a Valéria. Valéria hoje está descansando com seus familiares, mas no próximo sábado a Valéria estará aqui com você apresentando um programa Família Luz da Fé. É isso, gente. Começando agora mais um programa Família Luz da Fé, um espaço de diálogo, acolhimento e reflexão sobre os desafios do nosso dia a dia à luz da fé cristã. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a saúde do corpo, da mente e das relações familiares: o sono na família. Dormir bem não é luxo, é necessidade. O descanso influencia o nosso humor, nossas escolhas, nossa paciência e até a forma como amamos e convivemos. Para nos ajudar nessa reflexão, contamos com a presença do psicólogo e neurocientista Dr. Anderson, que vai nos explicar de maneira simples e prática como o sono atua no cérebro e como a família pode construir hábitos mais saudáveis de descanso. Fique conosco e participe, reflita e descubra como cuidar do sono é também cuidar da família à luz da fé, tá bom? Conto com a sua presença e o pessoal pode ligar também, né, doutor? Pode, fica à vontade, René, estamos aqui à disposição dos telespectadores em geral. Então, ó, preste atenção, você tá com dificuldade de dormir, acorda de madrugada e o sono não vem, tem alguma coisa aí. Aproveite o programa, você vai ter dicas fantásticas com o Dr. Anderson e que vai te ajudar muito, tá bom? 3328-7666. Você liga e faz a sua pergunta. Bom dia, Dr. Anderson. Seja bem-vindo ao programa que hoje, assim, excepcionalmente está sendo apresentado por mim, mas a âncora é minha amiga Valéria Albuquerque. Família à Luz da Fé. Maravilha. Bom dia, agradeço, Renê, por essa cordial recepção, cordial e cardial, né? Já estamos na rádio... Cardial é outra, essa aqui é Excelsior FM 106.7. Maravilha. Então, agradeço aí o acolhimento, a cordialidade de estar aqui com você, poder compartilhar essa informação. Estou à disposição para a gente poder ver, né, o que é essa insônia, como tratá-la, e como a gente poder, o nosso, digamos, mundo que já é tão sofrido, né, a gente poder diminuir esse sofrimento vai ser bastante útil. Vamos falar da sua especialidade antes de começar o programa. O que é neuropsicologia do sono? Excelente pergunta. Então, para falar de neuropsicologia, a gente tem que falar primeiro de psicologia. Então, o que é a psicologia? A ciência que estuda o comportamento humano. Então, a ciência que estuda o comportamento humano, porque o sono, ele é um comportamento. Então, o sono como comportamento
É o primeiro paradigma que a gente olha, René, a gente diz assim, sono é um comportamento, a gente sempre associa, de repente, comportamento com movimento, com uma ação, com movimentar-se. Então, o primeiro olhar que a gente tem é que o sono é um comportamento. E a psicologia, como ciência do comportamento, vai estudar justamente como o que nós fazemos do levantar-se, né, digamos que assim, a tentativa de dormir, que pode interferir nesse sono. A neuropsicologia, e aí sendo muito sintético, ela vai estudar o comportamento e quais são as estruturas cerebrais que oferecem a base para que o comportamento aconteça. Como é que ele perde essa função, como é que ele amplia essa função. Então a neuropsicologia do sono vai estudar justamente como esse cérebro aprende a dormir, como ele desaprendeu a dormir, como ele pode voltar a dormir sem medicamentos. É algo funcional. Por isso que é justamente um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono, ou seja, ensinar esse cérebro a dormir. Eu, antes de fazer a pergunta que está aqui, que a gente tem aqui uns tópicos, mas vem logo a curiosidade. Sim. A sociedade está precisando do sono? René, excelente pergunta. A gente tem em termos oficiais em Brasil, a média, né, aquelas estatísticas oficiais, sem contar as subnotificações, em torno de 65 a 70 milhões de brasileiros que sofrem com algum transtorno do sono. Então, isso aí já é bastante o sinal vermelho, né, de uma epidemia, no sentido funcional da palavra, né, fazendo uma licença poética da palavra, de pessoas que têm, ou seja, a cada entardecer, a gente tem 65, 70 milhões de pessoas que não dormiram bem, e outros nem dormiram. Isso tem um reflexo no trabalho, na família, no círculo de amizades, e também que eleva os custos da saúde de um governo. Olha só, se a gente for pensar, né, a ideia de que a saúde do sono ela é estruturante, é uma frase que eu sempre digo, não existe saúde sem saúde do sono. Então, as pessoas que elas não têm um sono saudável, há um comprometimento completo, total e absoluto de diversas funções fisiológicas de manutenção da própria vida, passando por agravamento de diabetes tipo 1, tipo 2, pressão alta, né? Passando por hipertensão, e a gente pode se aprofundar em cada item desse, René, passando por se colocar em grupo de risco de Alzheimer, passando por diversos, ou seja, resuma a transformação de uma frase, não existe saúde sem saúde do sono. Então, se a gente pensar na ideia de uma política de saúde, né, coletiva, não até um questionamento que eu me faço, né, porque os poderes públicos ainda não colocou isso como uma prioridade. Você já pensou, René, assim, e os nossos ouvintes, né, a gente vai ver os acidentes de trânsito, nas estatísticas falam que é 50 mil a 70 mil mortos em termos de Brasil por acidente de trânsito. Então, quando você vai pegar... Bateu o carro por quê? Qual foi o acidente? Grande número ali é dormir no volante. Cochilou. Dormir no volante. E esse cochilo é fatal. Exatamente. Assim, 1 segundo, ele é fundamental. Então, assim, concluindo, te devolvendo, assim, a gente interfere completamente na produtividade, a gente tem uma agressividade, uma perda de memória, de foco, de atenção, a gente tem uma série de disfunções que são agravadas quando a gente tem essa é um sintoma de outras doenças, a insônia é uma doença por si só, com o seu próprio CID, que é o G47. Pois é, estamos falando aí, ó, com especialista do sono, na neuropsicologia do sono. Você precisa? Tá dormindo pouco, tá dormindo muito, ou não tá nem dormindo, ou só dorme à base de remédio. E esse remédio você tá tomando com indicação de um profissional, você foi na farmácia porque acha, ou então aquele chazinho que pode atacar o fígado. Muito bem falado. Vovô e vovó, fica ligado aqui, ó. A Rádio a 106.7 trouxe esse fera da neuropsicologia do sono, o doutor Anderson, que vem aí daqui a uma semana, alguns meses. Alguns meses. Tá gestando. Mais um trabalho, né, sintetizado através de um livro que a gente vai comunicar a você. Doutor, sem muito bate-papo, sem muito oba-oba, vamos logo no assunto, bem que a gente deu... Vamos começar agora? A gente fez um aquecimento. Como é que se chama isso? Um aquecimento. Quando você faz um TCC... Você faz aquela abertura para mostrar o prólogo, né? O prólogo para o professor que é que vem por aí. Então já percebeu, né? No artigo tem um abstract, né? Então, já sabe. Não saia daí, bota o radinho na cozinha, ali, pega no celular o aplicativo da rádio. Tô no YouTube também, quer fazer pergunta?
pode fazer a sua pergunta aqui no YouTube, que aqui o doutor Anderson vai ler e vai te responder. Olha, Valéria já está lá no Pará, com os familiares. Olha o que ela diz. Bom dia, tema relevante para os dias atuais. Sono é fonte de vida. Renê e doutor Anderson, estou no Pará acompanhando em família. Valéria, você já está longe assim, Valéria, já está... no Pará. E ela disse para avisar, e a gente vai agendar, Valéria já pediu, Sim. a data do lançamento do livro. Sim, ótimo, maravilha. E ela pede aqui que seja também no programa dela, viu? Pronto, olha só, que maravilha, que satisfação. Doutor Anderson, vamos lá então. A pergunta... Vamos começar. Vamos começar Valeu. agora. Ó, sono e saúde. Sim. Quais são os principais prejuízos físicos e emocionais de uma noite mal dormida? Pronto, a gente tem o primeiro passo, Renê, assim, todos que nos ouvem, que é a perda da capacidade de avaliação, julgamento e decisão. A gente vai falar aqui a ideia de... Vamos falar de CPF, né? Aquela ideia, não é o cadastro de pessoa física. Vamos falar de CPF, que é córtex pré-frontal, que é essa área cerebral que a gente tem aqui logo inicialmente, que é o nosso córtex pré-frontal. Ele é uma área muito especificada para memória, é muita ideia de planejamento. Então, quando a gente não atinge as partes da arquitetura do sono, aí eu vou fazer uma introdução dessa parte, a gente compromete justamente memória, atenção e a regulação do humor. Então, uma noite mal dormida, ela impacta diretamente na regulação do humor e na capacidade da pessoa manter a atenção e sustentar a atenção. Então, concluindo, a pessoa que não dorme bem, ela no dia seguinte, ela está contingencialmente, ou seja, naquele momento ali, com déficit atencional. Então, ele está com déficit de atenção proveniente de uma noite mal dormida. Tanto que é muito comum pessoas que vão fazer teste de avaliação, até carteira de motorista, ou teste de avaliação funcional em empresa, serem reprovados, às vezes por atenção, né? Não dorme bem, e na hora que vai fazer a avaliação neuropsicológica é reprovado. Então, a noite de sono, né, de forma ruim, ela causa um déficit de atenção funcional naquele momento ali. O travesseiro, eu já estou me pegando. Sim. O travesseiro também pode atrapalhar uma noite de sono e que pode ajudar até a ter dor de cabeça a partir da forma que você dorme. E aí gera um toxicólogo, né? Isso, porque se você tem uma pressão ali na parte, é uma área muito enervada, né? A parte nossa de pescoço. E eu só durmo de lado, doutor. Tem uma forma correta de dormir? É aquela ideia, cada um descobre a sua forma ideal, né? Mas me mexo, minha mulher disse que eu me mexo tanto na cama, que daqui a pouco eu vou parar lá na ponta. Então tá descobrindo ainda, você já tem aquele momento que vai ser. Não, eu durmo de um lado, daqui a pouco eu durmo de outro. Se eu dormir de barriga pra cima, eu ronco muito. Sim. Isso é normal com todo mundo, né? Não. Então o problema Vou dizer a história real. Tem separação até por isso, você sabia do ronco? Tem essa dinâmica. Mas vamos voltar, só foi mesmo pra... Isso, o que acontece, né? O que a gente vai entender? Geralmente as pessoas associam assim, o sono como uma linha reta, né? Ponto A ao ponto B. E o sono não funciona assim, né? O sono, estamos aqui em vigília, não é isso? Então, o cérebro está em uma frequência. E aí a gente começa a cair do sol, ou seja, a nossa retina capta a mudança ambiental da queda da luz. Essa mudança vai ser o gatilho para secretar a melatonina, né, que não é essa tomada em cápsula, que é um sinalizador de queda de luminosidade, o que vai fazer a gente começar a diminuir os ritmos orgânicos e vai mudar de estado mental, que vai entrar em uma hipnagogia, que é aquele momento que a gente entrou em sono. Entrou no N1, primeiro nível de sono. Sono leve, sono que pode acordar a qualquer momento. Passou mais um período ali, N2, o sono um pouco mais aprofundado, mas ainda não é o sono profundo. Passou mais um período, o sono N3, é o chamado sono sol. Sono de ondas longas, sono de ondas lentas. Esse é o sono altamente renovador, é o sono restaurador. Que hora? 3 horas da manhã? Observe, aí vem a ideia, vem o segredo do negócio. Quando chegou no N3, passou um período, vem agora pro sono REM. Alguém chama o sono REM, que é o sono de... O que é REM? Que é R-E-M, né? Que é Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Os olhos começam a mexer e é o momento onde a gente sonha. Esse momento que a gente sonha... Sim. É o momento que o nosso cérebro pega a mesma frequência que a gente está acordado. Por isso que o sonho é tão real pra gente. A gente só sabe que tá sonhando depois que acorda, né? Mas no momento que a gente tá vivendo o sonho é real. E aí, quando termina essa fase toda do REM, vai pra onde? Volta pro N1, N2, N3. Vai fazer Porque esse ciclo dura apenas 90 minutos, René. Olha...
1h30. Então, aí as pessoas perguntam, e depois dessa 1h30 eu faço o quê? Repete tudo de novo. N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3. Ou seja, vai fazer uns 5, 6, 7 ciclos desse ao longo da noite. Ou seja, essa ciclagem é lembrar como se fosse aquela roda gigante. A pessoa vai, ou seja, essa ciclagem é chamada arquitetura do sono. Então, concluindo e lhe devolvendo, pessoas que não têm essa arquitetura saudável, ela fica oscilando entre vigília, né, que é acordado, N1, N2, N1, N2, N1, vigília, N1, N2, vigília, ou seja, ela nunca chega no N3, ou seja, é no N3 que é todo o nosso organismo é reorganizado, inclusive o nosso cérebro ele é completamente lavado, literalmente. Existe líquido cerebral que ele higieniza toda a parte do nosso cérebro, retirando toxinas, inclusive uma delas é chamada beta-amiloide, que é conhecido como proteína do Alzheimer. Logo, pessoas que não atingem o nível N3 de sono estão se colocando em grupo de risco, principalmente se tiver uma predisposição genética de ser um fator ativador de um Alzheimer. Doutor, então eu tenho que dormir direito. Eu tô tendo, não sei porque a minha aposentadoria tá chegando, mas assim, doutor... Com saúde não se brinca, Renan. Vamos lá. É difícil encontrar pessoas que não têm preocupação com o filho, com o parente, com a casa, com os gatos, cachorro. Sempre vai ter alguma coisa. Mas aí eu entendo também, por outro lado, como é neuropsicologia, o ser humano tem que entender isso e trabalhar justamente para bloquear essa parte que leva à ansiedade. Então, vamos lá. Olha, eu quero cortar aqui os pontos, porque dá vontade, uma pergunta vem com a outra, mas eu vou seguir aqui as perguntas, a pauta que Valéria deixou aqui para mim, para eu não me perder. Mas voltando assim, o ambiente da casa, do quarto, colabora muito, né? Quero que eu diga, quando eu estou em casa, as luzes estão acesas, eu estou cansado, aí eu vou pro quarto, fecho a porta, apago a luz, rapaz, e é batata, como diz, ó, eu boto uma musiquinha, Frank Sinatra. Olha só, My Way. My Way, rapaz, eu apago, é impressionante, eu apago, parece, ou não só o Frank Sinatra, ou uma música que eu goste de mensagem religiosa. Sim. Você percebe, ela penetra mesmo e você dorme, e isso é uma realidade, né? É quase que um ninar, né? Para alguns, a música tem esse efeito de quase que um ninar, de embalar. Para outros, a música tem um efeito de gerar mais tensão. Mesmo ela calma, mesmo uma música lenta? Depende muito de como está a configuração cerebral de cada um. Outros ficam prestando atenção na melodia. E aí fica mais atento. Eu acho que... tá. Outros têm aquela tensão como se fosse um ninar. Que dorme, é os instrumentos. Que é também um mito da televisão. Mas às vezes a televisão, pela sua luminosidade, no By the Book, né, no livro, diz que não é recomendado. Mas tem algumas pessoas que deixam a televisão e dizem assim, não, deixa aí passando qualquer coisa, que só de qualquer ter aquele diálogo, a pessoa vai embalando ali, vai dormindo como se fosse um ninar. Isso remonta, Renê, a memórias uterinas. Lembra que o bebê tá ali no útero materno, a gente tá escutando tudo, né? Tá escutando tudo. Lembra que a gente tá escutando, a gente tá ali... A vida intrauterina é uma vida que, né, precede a vida extrauterina, digamos que assim. E do que você estava falando das preocupações, a gente está na instituição religiosa. Na própria palavra diz, né? Ou seja, ser com uma pomba, né? Ela não semeia, mas ela não se preocupar, né? Não tem uma passagem assim? Tem. Assim, renovar a nossa mente a cada dia. Então, o que acontece? A ansiedade, ela inclusive o Brasil é alçado como um dos países mais ansiosos que se tem. Então, porque essa ideia de querer antecipar o que vai acontecer, e depois as pesquisas já mostraram que grande parte da preocupação que a gente tem foram de coisas que não aconteceram. Então, sofremos de problemas que não aconteceram. Pronto, é aí que vem a próxima pergunta. Existe relação entre falta de sono e ansiedade, depressão ou irritabilidade? Que eu acho que a pior é a irritabilidade. As pessoas estão sem paciência e às vezes não detectaram. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega do trabalho, e tranquilo, mas daqui a pouco ele se irritou de tal forma. Aí o colega, o que foi? Ele, não, aí acordou. Saiu do transe, né? Saiu do transe. Eu digo, rapaz, você se irritou assim do nada. O que houve aí, né? Pode ser falta de sono, né? Sim, uma das habilidades que a gente estuda na neuropsicologia é chamada regulação emocional. Então, essa regulação emocional não é frieza, não é não sentir as emoções, é sentir as emoções e não ser refém das emoções.
Então, essa regulação emocional, alguns têm maior regulação, outros têm menor regulação, e o que vai diferenciar um do outro é a qualidade que a gente tem do sono. No caso da irritação, o fenômeno que você relatou aí é amplamente já registrado, chama-se sequestro de amígdala. A pessoa passa por um susto, uma tensão qualquer, em fração de segundo, é ativado um hiperalerta de luta. Ou de fuga. A pessoa sai do lugar e aí entra naquele... Faz parte do instinto humano. Do embate. Então, ou seja, há uma supressão do córtex pré-frontal, a pessoa já não está mais raciocinando. Então, quando eu falo de CPF, que é córtex pré-frontal, que é onde é a sede da nossa razão, do entendimento, do discernimento, é uma área mais recente cerebral, onde se desenvolve. Então, nesse sequestro de amígdala, tem a supressão do córtex pré-frontal, e aí esse embate, essa fúria, essa impulsividade desmedida. Rapaz, e aí, e aí vem a depressão também, né? Sim. A ansiedade e tal. Agora, dentro disso, a falta de sono remete à dor de cabeça. É isso que eu quero falar sobre práticas que eu vejo, né? Não é bom se deitar com dor de cabeça? Ou tem técnicas para dor de cabeça passar? Ou é o ideal você tomar um Dorflex, por exemplo? Porque a gente sabe que o Dorflex resolve, ou analgésico, para depois você dormir. Na verdade, tem que pisar no chão, né? Tem que entender que a cabeça tem que estar tranquila para o sono chegar. Ou não, me dá uma dica aí. René, que tem gente que dorme com dor de cabeça e acorda com dor de cabeça. Assim, isso não é bom, né? Não, a dor de cabeça é um sintoma. Então, todo sintoma, ele denuncia que alguma coisa está fora da ordem. Essa dor de cabeça pode ser fruto de um estresse, de uma irritação. Essa dor de cabeça pode ser fruto de uma inflamação. Ou preocupação que não aconteceu. Pode ser uma preocupação, pode ser fruto de alguma inflamação orgânica, pode ser de fruto estomacal, pode ser de diversas formas, alguma função neurológica. Então, sim, vale investigar. A dor de cabeça, assim como a febre, assim como a própria insônia também, são sintomas que denunciam que alguma coisa está fora da ordem. O que destaca a insônia, dentro dessa cesta aí de mal-estar, é que ela é sintoma de outras doenças que derivam ela, mas ela por si só também é uma doença por si mesma, com o seu CID próprio, que é o G47. Existe a classificação internacional dos transtornos de sono, ou seja, onde já foi catalogado, né, todo tipo de insônia que existe em planeta Terra. E já foi ali alçado um número de 60, 70, em torno de 80 tipos de transtorno do sono. Olha. São 6 grupos, se subdividindo, né, em diversas outras manifestações, e quando soma tudo, essas dezenas de transtornos do sono. O que é que a gente conclui com isso? Que a insônia não é uma coisa simples, que vai ser resolvida nem com chá, nem com a cápsula de melatonina. Ela está trazendo várias coisas. E que virou moda, né? Isso, aquela ideia, porque todo mundo quer a porta larga, né? Como eu digo, que é o atalho, né? E o atalho é sempre o caminho mais longo, né? Ao contrário do que se parece, o atalho é o caminho mais longo. Então, do que você estava comentando, a pessoa está com dor de cabeça, ou seja, aquela dor de cabeça já está denunciando que alguma coisa não está bem, é importante avaliar, né? Investigar, porque se a cabeça dói... Aquela ideia, né, que a gente fala muito em clínica. Quando é que a gente sabe, a gente só percebe a parte do corpo quando ele passa a doer, né? Você tá com o seu pé, que você nem tá sentindo ele, mas se ele estivesse doendo, ele tomaria todo o seu foco de atenção. A gente tá com a nossa coluna, né? A gente tá bem. Quando a coluna começa a doer, ela rouba toda a nossa atenção. Então, a dor nada mais é do que um pedido de atenção para o organismo. A cabeça que dói, mas essa dor da cabeça pode vir oriunda de outra parte orgânica. Aí vale uma avaliação com o médico clínico para poder ver o que é que está acontecendo aí. Alguma coisa está fora da ordem, se examinar o que é que está acontecendo. E se não for clínico, for assim, preocupação? Mas a preocupação ela é fruto clínico. Ou seja, essa dor de cabeça está demonstrando o quê? Esse nível de estresse está gerando uma psicossomatização, ou seja, uma pressão psíquica com reflexo no físico, que aí vai interferir em uma hipertensão, ou seja, né, uma hipertensão, aumento da tensão arterial, que vai pressionar alguns nervos, que vai gerar dor, que vai gerar bruxismo. Às vezes a pessoa tem uma rigidez dentária, rompe até a parte de dente. Às vezes a pessoa tem uma rigidez toda na parte pescoço, uma rigidez por todo, ou seja, aquela tensão muscular que acaba pressionando nervos e gerando dor. Então a dor, o olho também, né? E isso, ou seja, aumentando a pressão. Essa parte da dor de cabeça, de preocupação, ela tem qual a parte dela na cabeça? Porque sempre falam, no meio é fruto disso, na parte esquerda é fruto daquilo. Isso é mais para medicina. Eu sei que o senhor não é médico, mas você está dando um show. Me desculpe, o senhor não é médico, mas seu comportamento aqui
que realmente entende todo esse processo, né, dessa parte do crânio da gente. Então, assim, de antemão, Muito já quero te obrigado, René. parabenizar logo. Maravilha. Mas tem uma parte, né? Tem, na René, ó, cabeça. a dor por si só ela é um fenômeno. Existem profissionais especialistas na dor. Tanto que tem a clínica da dor, o hospital da dor, você já tem uma divisão muito grande da fisioterapia que se atém só ao estudo da dor. Então, a dor, enquanto fenômeno, ela é um objeto de estudo amplo, vasto, que tem mestrados, doutorados inteiros, livros enormes só de dor. Então, a dor, ela, digamos, é um universo de possibilidades, né? Então, como febre, é um universo. Então, a dor, ela pode irradiar ela de parte do nervo, né? Ela vai irradiando e nós nem sentimos em regiões do crânio, digamos que assim, mas não necessariamente é naquela região. Então, claro, há um mapeamento daquilo ali, mas qual é o nervo que está sendo pressionado ali, que está desencadeando a chamada, a gente chama dor, né? Dor de cabeça, mas assim, o nome, digamos, técnico é cefaleia, né? Que é a dor de cabeça. Aí tem que tomar um remédio de 1 grama para poder, porque de 500 ou 300 não resolve, né? Mas veja, quando a gente coloca o analgésico, a gente está falando o analgésico, né? Ou seja, a gente vai criar uma resposta química para provavelmente um problema físico. A gente não tratou a causa. É aquela ideia, né? Ali Tá tendo a pingueira, tá tendo a pingueira. A gente volta. Tá tendo a pingueira, a gente botou balde. Uma hora aquele balde enche, a gente não tratou da pingueira em si, vai ficar só trocando balde. Então é muito comum as pessoas começarem a sentirem dor de uma forma geral e começam a fazer uso do analgésico. E aí 2 fenômenos acontecem. A resistência àquele princípio ativo. Então depois de um tempo ela tomava, você falou de 1 miligrama, aquele 1 miligrama vai passar a não fazer mais resposta. Então, eu tomava 1 miligrama, não dá mais efeito. Aí vai passar para um comprimido e meio, 2. Aí vai passar para um outro que é mais forte. Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. Estômago, né? Isso, ou seja, aí a pessoa não usa mais o que você falou comum, vai usar um outro que é mais forte. Todo mundo conhece, aí não vou citar o nome. Quando pensa que não, lembre-se que a gente está tomando um analgésico, está lidando com a parte que se tem. Você está alterando a química cerebral. Toda a parte que se tem de opioides, a parte que se tem de sensação. Então, está alterando a química cerebral, lidando muito com a parte que responde à morfina, lidando muito essa parte cerebral que lida com deixar o corpo insensível. Porque caiu na corrente sanguínea e está passando o corpo inteiro. Claro que tem os receptores específicos para aquela área, onde vai atuar e dirimir a dor que a pessoa sente. Só que na corrente sanguínea o sangue passa no corpo inteiro. Eu entendi. E qual a solução? Para aquela pessoa que está agora em casa. Olha, eu tenho dores de cabeça porque eu estou endividado. Sim. Você sabe, é a realidade. Estou endividado. Estou com problema, tudo é preocupação. Estou com problema com o filho ou com a filha, ou no casamento, enfim, diversas, que a curto prazo não tem solução, mas vai ter. Aí o que eu digo, tem que ter o pulo do gato aí, né? Aquela ideia, né? O primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Vamos fazer esse pensamento. Vamos criar É reconhecer que tem um problema. Quando você fala isso pro cérebro, aí você, opa, meu problema é esse. Então, aquela ideia, o primeiro passo, né, que é o passo a passo, né? O primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Então, ou seja, se eu tô com um problema no meu físico, então nesse caso específico que você colocou, então é um médico clínico geral, para ver se tem algo de fundo fisiológico e psicoterapia. Então, um psicólogo clínico faz um processo de psicoterapia iniciar para dirimir essas questões, esses conflitos emocionais que tem como correspondência ali, né, gera uma derivada ali de uma psicossomatização. Então, eu sinto no físico algo que é oriundo da parte emocional. Mas aquela ideia, com saúde não se brinca, vale a pena com o médico clínico relatar para fazer uma bateria de exames para ver se descartar, né, fazer o diagnóstico diferencial, se de fato não há nada no físico que desencadeou a partir desse estresse emocional, queda de imunidade, várias outras patologias que a pessoa tem que está ali em estado de latência, ou seja, dormindo, passa a agir. Às vezes a pessoa em estado emocional passa a ter herpes labial, várias questões de pele, a pele como um órgão emocional. Isso, então assim, respondendo diretamente, é um médico clínico vai poder dirimir qualquer coisa física e psicoterapia. No caso da insônia especificamente, aí entra a neuropsicologia, que é o que a gente vai reeducar esse cérebro a dormir. Então você é o cara para resolver isso. Especificamente para resolver esse problema. Ou seja, é um programa, René, Nem psicólogo aí resolve. Aí é
É específico, aquela ideia, né? A gente tem. Qual o padrão ouro? Aí foi bom você falar nisso, me permita só um tempo, que é o seguinte: quando a gente pensa em insônia, a gente vai pensar em algo específico. Então, qual é o consenso científico internacional? O consenso científico internacional já é claro que a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, conhecido como TCCI. Nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, é chamado CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Então, ou seja, existe um protocolo específico. E a pergunta que eu trago agora, René, é se existe já um protocolo, um consenso internacional, por que grande parte dos nossos profissionais de saúde operam negando isso? É um negacionismo? É uma pergunta. Se você for na Faculdade de Medicina de Harvard, eu acho que a Universidade de Medicina de Harvard deve entender de medicina, né? Claro. Tá lá no site, ou seja, que a primeira linha, CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Ou seja, a primeira linha é o conhecido padrão ouro. Então, é a primeira coisa a se fazer com resultados, inclusive que supera medicamentos. Aí, René, concluindo, te devolvendo, claro, existem alguns transtornos psiquiátricos que de fato exigem a intervenção medicamentosa, mas grande parte das insônias que as pessoas têm não são oriundas de transtornos psiquiátricos e que seria dirimido, seria resolvido, a pessoa teria o seu sono devolvido com o padrão ouro. Então, se tem um protocolo específico, científico, consenso internacional, e por que eu falo de consenso internacional, René, para tirar do crivo de opinião. Então, não é uma coisa que eu acho, que eu penso, aquela raiz quadrada de 9 é 3, independente né, do que vai buscar. Então, esse é o alerta que eu quero trazer para as pessoas, e assim, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, agora tá sabendo, agora tá ouvindo. Rapaz, vamos lá. O sono influencia nossa imunidade? Quem tem muita preocupação, a imunidade baixa, isso é verdade, é mentira. Enfim, o sono influencia? Totalmente, né? Totalmente. A imunidade, lembre-se o seguinte, a gente está falando de leucócitos, né? Células brancas. E é justamente na parte do N3, onde a gente está ali renovando todo o organismo, onde a gente vai ter as divisões celulares e justamente o ápice, né? A retirada de todas as toxinas, inclusive a parte, né, leucócito, que é os glóbulos brancos, que é chamado do nosso sistema imunológico. Tudo isso é regulado na fase N3. Aí lembra como a gente começou aqui nossa entrevista, que algumas pessoas ficam oscilando entre vigília, que é acordado, né? N1, N2, vigília, N1, N2, N1, N2, vigília, nunca percorre a arquitetura toda do sono dos 90 minutos, né? Então, apesar de passar toda a noite, digamos, de 10h30 da noite até 4 da manhã, ela nunca está no sono profundo. Está comprometendo porque não chegou nesse nível N3, onde a gente tem alta da imunidade, a gente tem a secreção em maior quantidade do GH, que é o hormônio do crescimento. E quando a gente fala crescimento, não é crescer em estatura como uma criança. Crescimento significa... É o ouvinte já ligando aí, hein? É o crescimento que a gente fala o quê? Reconstrução de tecido, célula. Lembra-se que a ideia do envelhecimento no sentido de aumentar portas de entrada para a doença se dá justamente porque quando a gente não tem a reposição das nossas células. E aí a gente tem a fragilidade, porque a gente tem baixa de leucócito. E baixa de leucócito, justamente que a gente chama popularmente imunidade baixa, né? E concluindo, uma das doenças graves que a gente tem é a própria SIDA, né? Que se chama AIDS, que qual é o grande foco dela? É retirar, atacar os leucócitos. Então, ou seja, queda de imunidade é algo muito grave. E tem as doenças oportunistas que estão ali, quando a pessoa tem queda de imunidade, ela como ataca. Câncer, né? Exatamente. Então, assim, o sono, o N3, ele tem total influência aí na baixa imunidade. Rapaz, gente, vamos dormir, viu? Ô, Ivan, o telefone tá liberado aí, Ivan? Só para lembrar o ouvinte, você pode ligar pro 33, pessoal, às vezes ficar só ouvindo, ou com vergonha, não vão descobrir que eu não durmo. Estavam ligando aí já. Senão vão dizer, vão descobrir que eu não durmo. Gente, que é isso? Aqui é para partilhar. Aqui é um programa de comunidade, viu? Pode ligar, sem problema nenhum. 3328-7666. Ou pode mandar mensagem pra gente, porque o pessoal tem vergonha, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, René, que é o seguinte. Você estava falando de questão de imunidade, né? Por exemplo, estourou já de um tempo aí a alta de AVC. É muito comum a gente ver pessoas... teve um AVC, né? Que é um acidente vascular cerebral. Isquêmico hemorrágico, né? Tem as vertentes. Aí a gente vê, poxa, o que aconteceu? No N3, lembra que a gente tá falando do N3? Sono sol, sono de ondas longas, sono de ondas lentas. É secretado justamente esse GH, que é reconstrução de tecido. Dentro nas nossas veias existe um tecido epitelial, seria uma pele, que protege as nossas veias e vasos por dentro. Essa área, nas nossas veias e vasos, é chamada endotélio.
E esse endotélio é uma camada protetiva dos nossos vasos e veias. O que é que a gente entende com isso? Que quando a gente não atinge os níveis mais profundos do sono, cada vez mais essa camada interna não é restaurada. Meu Deus. E a gente está fragilizando o nosso mesmo? sistema cardiovascular, Rapaz. aumentando as chances de um AVC. E se for uma pessoa que não faz exercício físico, pior ainda. Pior ainda porque você precisa criar que essa parte cardíaca entre em uma frequência cardíaca adequada para poder secretar ali a parte que você tem do sono, né, de uma forma geral, de reconstrução de tecido. Agora, para a gente pegar essa Sim. imunidade, não deixar que ela baixe, Sim. qual o melhor horário para dormir? Tem gente, se eu dormir muito cedo, eu acordo de madrugada, perco o sono. Tem horário para dormir? Olha, assim, tem muito mito em cima disso, ou seja, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu horário, como nós temos, cada um tem o seu tempo de alimentação e a quantidade de alimentação. Tem pessoas que sentem a hora do almoçar, não necessariamente é meio-dia, cada um tem seu tempo. Come um pouquinho, outros come mais. Exatamente. O Ivan mesmo come uma bacia. Imagina só, quem vê assim não diz, né? É. O que é que a gente tem na literatura científica, René? O que é que a gente tem na literatura? A gente tem 3 grandes grupos. A gente tem os pequenos dormidores. A gente tem para ouvir falar que a cada ideia de 8 horas para dormir, né? Só que isso é mito. Isso é um mito. Tanto que tem um livro chamado Mito das 8 Horas. O que é que a gente tem cientificamente já descoberto e pouco divulgado, e eu estou aqui divulgando. A gente tem um grupo dos pequenos dormidores. São pessoas que fazem esse ciclo de 4 horas e meia a 5 horas. Já é o suficiente para ela sentir o sono pleno, sono revigorado, sono bom. Tem os mesodormidores, dormidores médios, que fazem ciclo aí de 6 horas e meia, 7 horas e meia, 8 nessa média. E tem os grandes dormidores, pessoas que fazem ciclo de 9 horas e meia, 10, 10 e meia. Rapaz, aí é dormir demais. Quando fez uma média, digamos, uma média aí ponderada, chegou-se nesse consenso das 8 horas de sono. Então, concluindo, não necessariamente todas as pessoas precisam de 8 horas, cada um vai mediante a sua necessidade orgânica, baseada em uma predisposição genética, assim como tem pessoas altas, pessoas médias e pessoas altas. Verdade. Ivan quer fazer uma pergunta. Qual é, Ivan? A importância da siesta depois do almoço. Excelente pergunta. Tem, assim, até um traço cultural, né? Repete a pergunta, porque o ouvinte não ouviu. A importância da siesta, o cochilo depois do O almoço. cochilo. A importância do cochilo. Não, todo mundo quer, importante, mas no trabalho, um corre-corre, não dá para ter cochilo. O que é que eu costumo dizer, Ivan, os ouvintes aí e Renê? Se a pessoa não tem insônia, tá valendo, digamos que quase tudo. Se a pessoa tem insônia, não se dorme em nenhum momento do dia. Olha. Por quê? Aí, dentro da nossa literatura científica, existe um fenômeno chamado a construção do impulso do sono. A disposição da necessidade do organismo em mudar a frequência cerebral e dormir. Isso é construído no impulso do sono. Quando você dorme durante o dia, você agrediu o impulso do sono e você gastou o pouco impulso que tinha durante o dia. Olha. Aí, qual a comparação que eu faço para ficar claro que comecem por nossos ouvintes? Quando a pessoa não tem nenhum problema ortopédico no joelho, ela pode subir um lance de escada de degrau e tá tudo bem. Só sobe 5, 6 degraus, né? Tá tudo Sem bem. dúvida. Se a pessoa tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrau que sobe Dói. já é doloroso, já machuca, né? Magoa, inflama novamente. Então, se a pessoa é uma pessoa, digamos assim, do ponto de vista do sono saudável, a pessoa dorme depois do almoço, a pessoa dorme com barulho, dorme com café, dorme com tudo. Não que não faça diferença, faz diferença, mas ela dorme, porque ela não tem aquele problema de saúde. Pessoas que têm insônia não tomam café, pessoas que tomam insônia não dormem de dia. A gente lembra que a gente precisa reeducar, fazer uma cirurgia sem bisturi nesse cérebro, digamos que assim, para ensinar ele, reeducar ele a reconhecer pistas ambientais e regular relógio social de relógio biológico. Socialmente é 10 da noite, biologicamente tem que ser 10 da noite para ele dormir. Só que o que acontece? Que as pessoas sofrem insônia, que está desregulado o relógio biológico e relógio social. Socialmente é meia-noite, só que biologicamente é 3 da tarde. E aí esse sono não vem porque esse cérebro está entendendo que é 3 da tarde. E por que ele passa a entender que é 3 da tarde? Uma série de comportamentos que a pessoa teve, condutas autolesivas ao longo dos dias, das semanas, que foi desincronizando e dando um bug no cérebro. Então, qual é o trabalho que eu faço com a reabilitação neuropsicológica? Quando o computador trava, o que a gente faz? Não reseta? A gente vai lá e reseta o cérebro e a gente reconstrói passo a passo para ele poder regular e tudo flui bem por meio da TCCI, o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. E até a alimentação, né? Sim. Eu conheço pessoas que às vezes acordam de madrugada com refluxo, que aí às vezes sai pelo nariz. Renê, olha Ou só. seja, e as pessoas gostam de comer churrasco de noite, enche o estômago.
Não é saudável, não faz né? isso não, né? Ele não faz isso não, né? Eu mesmo tô fugindo disso Né? agora. Ele não Não, faz isso Ivan não. Ivan faz mocotó de noite. Tô brincando. Uma dobradinha de noite, brincadeira. Cara, Ô, Renê, foi interessante você... eu acho que devia ser proibido comer carne à noite. foi, errado? foi interessante você tocar nisso. Tô errado. Porque demora a... O que a gente acontece? Ou seja, inclusive na parte do sono, onde são regulados dois hormônios, leptina e grelina. A grelina é chamada hormônio da fome, do apetite. É. Então as pessoas que não atingem um nível mais profundo, elas têm o apetite desregulado. Elas acordam para comer. Eu conheço tanta gente assim, E rapaz. no sono também é regulado outro hormônio, que é a leptina, que é o chamado hormônio da saciedade, que é quando a pessoa come e diz, não estou satisfeito. É. Agora imagine que combinação explosiva. A pessoa está desregulada, o que gera ânsia de comer, então tá a ânsia de comer lá em cima, e aquele outro que ia frear, inexiste. Aí que a pessoa come mais. Meu Deus. Entende como um vai controlando o outro? Tanto leptina quanto grelina são regulados na parte N3. Por isso que as dietas não funcionam. Por isso que as pessoas fazem exercício e não ganham massa muscular porque GH está deficitário. Por isso que não perde peso porque leptina e grelina está desregulada devido a uma deficiência de sono. Você falou de intestino, comida, carne, ou seja, no nosso intestino a gente tem os movimentos peristálticos, né? Quando a gente alimenta, o nosso intestino fica mexendo, fica fazendo as contrações. Esse movimento O peristáltico ácido, né, que destrói. já a parte estomacal, mas no intestino mesmo os movimentos, o intestino vai movimentando. Ali é tecido muscular liso. Então, assim, você está gerando um cortisol, que é o hormônio antagonista da melatonina que gera o sono. Você está aumentando a temperatura física. Você está botando um organismo em movimento, onde você quer que ele entre em repouso. Então, como que você quer frear um carro se você está com um pé no freio e outro no acelerador? Isso não pode dar certo. No nosso intestino tem um sistema nervoso próprio, Renê. É o chamado sistema nervoso entérico, que compõe milhões e milhões e milhões de neurônios. Tanto que existe uma área muito forte da saúde que entende o cérebro como o intestino como o segundo cérebro. Conclusão, o nosso intestino tem conexão direta com o nosso ciclo circadiano, que é aquele ciclo que regula dias e noites, que é o nosso sono. A gente fala de circadiano e para lhe devolver, a gente pode falar de ultradiano, de infradiano. Não, vamos lá, rapaz, olha, eu acho que tinha que ter um programa aqui o dia todo com você, porque você é muito bom. Você está dando uma aula, assim, não só de terapia, psicologia, mas também de organismo humano, né? Que uma coisa se junta com a outra. Para a gente ver, René, o quanto é complexo. Então não é só uma diquinha de internet, não é uma cápsula de melatonina, não é um chá que vai resolver. Não é um livro de autoajuda. Não não é um pensamento positivo. Rapaz, vamos lá, sono na família, com uma rotina familiar. Aí eu queria te pedir assim para ser mais objetivo, para eu fazer mais perguntas, porque você você tem muito conteúdo e é muito bom e a gente quer aproveitar ao máximo aqui a sua presença. Sono na família, como a rotina familiar pode interferir positiva ou negativamente no sono? Crianças, adolescentes, adultos, idosos precisam dormir o mesmo número de horas? Não, aí aquela ideia, a família ela tem que entender a família como um organismo único, né? Aquela ideia, a família unida permanece unida, né? Tem um lema que tem. Então, o adolescente ele tem que ter uma regulagem de sono, porque está muito vinculado a celular, a computador, a jogos na internet, é uma demanda de sono. E que é complicado. Se a galera fica madrugada, isso parece que é mundial, não é local. O idoso tem uma outra necessidade de sono, que está em outro tempo fisiológico, que pode entrar em conflito com o barulho que esse tem aí na dorme casa. mais cedo. Dorme mais cedo, tem um sono um pouco mais superficial, o que não e significa... acorda de madrugada. Mais cedo também, assim, com o amanhecer. O que não significa que vai ter um sono ruim. A gente tem o caso das gestantes, que vai ter o sono muito vinculado ao tempo do bebezinho, do neném, pela questão da amamentação. A gente vai ter... cada membro da família ali com seu tempo de sono distinto. Qual é a linha de corte e qual é a máxima que a gente vai se guiar? O respeito mútuo é sempre importante e entender o território, né, digamos que assim, o limite do outro, aquela questão do bom senso, né? Ou seja, o direito de um começa quando o outro termina, para a gente poder a família ali prevalecer, né? Que é muito comum dizer assim, poxa, mas a gente tava dormindo aqui, vovô acordou, mexeu em tudo, e aí acabou, o idoso às vezes acorda, faz um barulho, vovô acordou, foi mexendo no liquidificador, então entender que cada um tem um tempo e a família poder se organizar. E sempre assim, o ambiente não está muito claro, né? É iluminado, porque eu acho que essa meia luz é importante, né? Depende. Para alguns, a meia-luz é uma condição de tranquilidade, porque o breu total, o escuro absoluto, como é recomendado, digamos, no by the book, no manual,
a ausência de luz total, mas para alguns isso dá uma sensação de medo, uma sensação de temor, e aí uma meia luz ajuda, que dá aquela sensação de que tá eu tudo não bem. gosto, tudo escuro. Isso. Tem pessoas que essa meia luz é o suficiente para ser dispersivo. Verdade. Então é muito de organismo. Ok. Os pais precisam observar o sono dos filhos? Claro, tem que perceber se naquele filho ali está tendo um sono contínuo, se não está tendo uma apneia, apneia obstrutiva do sono. Ou seja, chega... É muito comum o bebezinho, né? A mãe tá assim, chega, encosta perto do nariz. Será que tá respirando aquele medo, né? Então, perceber como é que tá esse sono, se esse sono tá de qualidade, dependendo da idade da criança, né? Como que tá, se tá tendo o chamado dos espasmos, às vezes noturno, sonambulismo que se tem, né? Tem várias situações que tem uma área... Sonambulismo é normal, né? Não. Vixe, Claro que é não. sério? A gente tem a atonia muscular, que quando a gente entra em sono, nossos músculos devem ficar paralisados. Então, se ele entra em movimentos, significa... E o que faz se a gente pegar algum familiar nosso rodando na casa, A recomendação é que reconduza para o leito de sono. falando de Conduzindo, baixo, vai conduzindo, não precisa falar, vem conduzindo, vem trazendo. E a pessoa vem? Tem que vir, tem que exercer liderança e presença de comando. Ok. Rapaz, aqui, ó, doutor Anderson, dando dicas importantes. Vamos lá. Tecnologia e hábitos. O uso excessivo de celular e televisão antes de dormir prejudica o sono, porque qual o horário ideal? Totalmente, porque o feixe de luz, as telas, ela vai emitir um feixe de luz na nossa retina, que é ultrassensível à luminosidade, e vai inibir a melatonina, que é um neurohormônio específico para sinalizar que já não é dia. Então, se eu estou botando a tela, eu estou deixando o meu cérebro confuso, dizendo para ele que ainda é dia. Se é dia, tem sol. Se tem sol, não dorme. Se tem sol, é cortisol. O cortisol é o hormônio da disposição para a ação. Então, respondendo diretamente, a televisão, sim, ele é um elemento agressor e dispersivo. Aí aquela ressalva que eu comentei, né? Para alguns, coloca e deixa lá o som acontecendo e tal, para uma forma de ninar. Mas tem esse efeito com o celular, os tablets de uma forma geral, o laser, né? A tela LED, ela é agressiva para a retina, ela é uma conduta autolesiva. Mas eu não consigo, sabia? Deu 11 horas e meu olho já começa a fechar. Ótimo. Maravilha. O o caminho é corpo- esse. Não, mas não é que eu às vezes eu quero assistir até um seriado, assim, enfim, um filme que eu tô... Mas não consigo, o olho começa a fechar. Você falou agora aí a máxima que eu sempre falo para os pacientes, ou seja, dormir é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-la é não consegui-la. Pois é. Bravo. Quando é hora de procurar um especialista em sono, quais sinais indicam distúrbio do sono? A insônia ela se apresenta de 3 categorias: inicial, a de manutenção e a terminal. Inicial são pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. De manutenção, as pessoas que até iniciam o sono, mas têm dificuldade de manter. E terminal, as pessoas que iniciam, dormem um pouco, mas esse sono não perdura até o final da madrugada. Claro que isso é na literatura, no livro. Eu sempre digo que o paciente do livro não é o paciente da vida real. Essas coisas vêm bastante misturadas. Então, quando a pessoa percebe que existe uma variação do sono com a frequência maior, que entre 2 a 3 vezes por semana, e que esse estado perdura ali em torno de 2 a 3 meses, já está aí indício de uma insônia aguda, aquela pontual para ser tratada. Não tratando, ela cronifica e vai desencadear uma série de problemas de saúde que a gente, ao longo do tempo aqui nosso, pincelou bastante, assim, fez bastante ênfase. Rapaz, 6 minutos para terminar o programa. Vamos responder 6 perguntas, uma a cada 1 minuto. Não. Um desafio. Eu queria agora deixar para você assim, se faltou alguma coisa que era para ser evidenciado e a gente não conseguiu. Assim, que a gente tem, René? Que é o que é importante aqui deixar claro para os nossos ouvintes. Para quem não está conseguindo dormir. Não existe saúde sem saúde do sono. Tá. Então, a gente vai entender, conferir o sono, o status que ele merece. A insônia, ela tem uma predisposição genética, o modelo científico que se tem. O que é a insônia? Por que ela vem? Tem uma predisposição genética, o modelo dos 3 P's. Então, o primeiro P, uma predisposição genética. Então, são pessoas que são mais propensas a sofrer de insônia por essa predisposição genética. Só que ter predisposição genética não significa que vai ter patologia. Existe um fenômeno, um evento precipitador. Alguma coisa acontece na vida da pessoa que ele precipita a insônia. Só que tem um terceiro P, que são os comportamentos perpetuantes. Ou seja, a pessoa, na tentativa de resolver o problema, perpetua uma série de comportamentos. E a gente vai atuar nesses comportamentos para dirimir isso. Então, é uma predisposição genética, o que precipita e o que permanece. Se a gente tira os comportamentos que permanecem, a insônia está resolvida. E aí, René, assim, quem está na pergunta que não conseguiu enviar de alguma forma, no Instagram, né? Seu Instagram AndersonPereira.neuro no Instagram. AndersonPereira.neuro.
Pereira.neuro, pode mandar por direct. Eu vou entrar aqui porque eu tenho dificuldade no Instagram. Eu sou mais Facebook, eu acho que Sim. o meu tempo é de Facebook. O do Ivan é o que? Instagram, Ivan? Aqui, ó. Anderson Vamos Pereira. lá. Já tô no Instagram, aí a gente coloca aqui Na né, lupinha. na lupinha. Aí vem Eu tô ensinando os ouvintes em Sim, casa, sim. que nunca fizeram. Aí escreve lá. Anderson Som. Pereira. É tudo junto? Tudo junto. Pereira. Pereira. Ponto. Neuro. Já apareceu até ali, ó. Cadê? Aqui, ó, em live. Olha. Clica aí. Eu vou seguir aqui, tô seguindo. Maravilha. Pronto. Clica agora aqui. Aqui o Anderson. Ó a gente ali. Rapaz, estamos ao vivo. Ô, Anderson, rapaz, isso Anderson Pereira.neuro no Instagram. Ô, Renê, o que é que eu recomendo? Que a gente faça desse nosso momento aqui o início de muitos outros. Porque a gente viu que é um universo. A gente tem, imagine, 70 a 65, 70 milhões de brasileiros sofrem com insônia. O que é que eu vejo? Eu me sinto assim, eu fico assim, muito triste também, né? Porque eu vejo que as pessoas estão sofrendo com um problema que tem solução. Então, o tratamento hoje em dia comportamental é o consagrado. Não adianta ir buscar outro subterfúgio. Você já deve ter tido aquela experiência, René, de tentar colocar um parafuso com a chave de fenda que não era adequada. Não entra. Não entra. E não é por força, porque você não é por força de vontade, né? A gente está fazendo esforço, mas a chave de fenda não entra porque a chave de fenda é um instrumento ok, mas não é adequada para aquele problema. Então, às vezes, as pessoas estão se valendo de outras áreas de saúde, outros profissionais de saúde que são excelentes profissionais de saúde, mas ele não é um perito específico num problema pelo qual você está sofrendo. Então, aquela ideia, né? A chave, não tem algumas chaves que encaixam na porta, mas na hora que vai girar, ela não abre, né? Então, às vezes, a pessoa está tendo o seu tratamento com outro profissional de saúde, mas não está fazendo o seu tratamento específico para insônia. Assim, o básico, assim, basicão mesmo, para quem Sim. tá em casa, já começar, tá dentro desse contexto de insônia, o básico, ó, alimentação. A alimentação, refluxo. a alimentação diminui, assim, menor frequência. Diz que comer à noite não é bom, é comer bem leve. Não é bom. Bota um pedacinho de proteína só para não sentir fome, O mínimo, né? ou seja, o momento, lembre-se que a gente está dormir, é para entrar em repouso, se a gente comeu algo, vai gerar movimento. Depois, isso, alimentação, Autohidratação. beber água. Pode beber água antes de dormir? Não é antes, mas a hidratação Antes. começa ao longo do dia. Tá. Porque eu preciso retirar toxinas desse organismo. Meu médico, meu endocrinologista mandou eu tomar 3 litros de água, imagina. Exatamente. Tem uma medida específica que a gente faz pelo peso e altura, né? Por cada miligramagem ali. Você trabalha com tudo isso, né? Corpo e... Porque qual é o nosso... corpo, alma e o que mais? E também dicas, né? De um A direcionamento. reabilitação, porque tudo... Qual é o nosso foco? É tudo que vai fazer esse cérebro parar de funcionar naquela função. Então, o meu estudo é o que é que está agredindo esse cérebro, que ele produz essa função. Então, tudo que é mistério ali, que vai ter impacto, nos interessa porque a pessoa sofre de um problema que tem solução. Se alguém quiser bater um papo, fazer uma consulta, que eu acho assim, eu acho que você é o cara ideal, sabia? Pô, maravilha, muito Não, obrigado. é sério, e assim, eu tenho 58 anos de idade, Sim. assim, a gente caminha, já passei por diversos médicos, eu sou acompanhado e tal. Eu sinto que você é o supra-sumo, é aquele cara que conseguiu pegar um pouco de cada coisa e dar um direcionamento. E você tem uma coisa bacana, que você tem simpatia. Você fala fácil, você fala com propriedade e objetivamente, sem muito oba-oba, dando o que tem que dar ao paciente. Que é isso? Sim. Sem muito oba-oba, olha, ouvir é óbvio, tô percebendo que o caminho é esse, siga esse caminho que vai dar certo. Às vezes a fórmula de um não é a fórmula do outro. É aquela ideia, né? A gente pega... Estamos a gente aqui no estúdio, aqui pega 4 sapatos, aqui 5 sapatos, não vai dar no pé do outro, né? Doutor Anderson, eu quero te agradecer Maravilha, muito. eu que agradeço, René. Então, assim, gente, falei aqui com o doutor Anderson, a Valéria botou até aqui para eu me despedir, para eu não sair, ó. Chegamos ao final do nosso programa Família à Luz da Fé, agradecendo com alegria a presença do doutor Anderson, psicólogo e neurocientista, por nos ajudar a compreender que o sono é um dom de Deus necessário para restaurar nossas forças e harmonizar nossas relações. Repete o Instagram novamente. AndersonPereira.neuro. Agradeço a Renê, agradeço a Valéria, ao padre, a todos os nossos ouvintes aqui.
Maravilha, muito obrigado. Estou à disposição. Quer falar com ele? Manda uma mensagem. Ó, aproveita, joga lá algumas perguntinhas. Quem sabe, né? Exatamente. Ele já responde lá. Você responde, né? Claro, eu faço uma live específica para responder as perguntas. Olha que maravilha. Gente, acabou o programa. Então, até o próximo sábado. Oh! Até o próximo sábado. E fica aí com a programação da nossa querida Excelsior FM, né? A 106.7. Já fui. Mais uma vez, obrigado, doutor Anderson. Maravilha. Você ouviu pela Excelsior FM Família à Luz da Fé. Um momento de reflexão para você e a sua família. Na casa simples de Nazaré,